Jornal da Fã. Entrevista. Daqui a pouco no Jornal da Fã de hoje, a compra de ônibus elétricos pela Prefeitura Municipal de Aracaju e toda a polêmica envolvendo esta decisão de aderir a uma ata de preços da Prefeitura de Belém, que esteve sob mira de acusação de superfaturamento. Aí a pergunta que fica é, foi superfaturamento lá e não é cá? Como assim? Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Doutora Clara, muito bom dia, bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Satisfação toda nossa. Doutora Clara, como todos lembram, foi candidata aí à presidência da OAB. Doutora, a senhora é professora nesta área e já atua estudando essa questão da desinformação há muito tempo, não é isso? Sim, desde 2019 a gente tem pesquisas específicas para tratar da regulação das plataformas como um todo. Obviamente que a desinformação ela entra aí também, mas a regulação das redes é uma temática que já vem sendo discutida, tanto não somente no Brasil como no mundo. A gente tem uma regulação já, por exemplo, na Europa muito forte. E aqui no Brasil a gente tinha iniciado, Narciso, lá atrás, com até o nosso senador, o Alessandro. Sim. Ele tinha feito um projeto de lei, mas esse projeto de lei, depois de quase 5 anos, é arquivado. Então, volta para o Congresso a discussão, regular ou não as plataformas, como é que fica essa situação. E isso é um tema que é muito relevante para nós que estudamos e pesquisamos nessa área. Tem acompanhando aqui o nosso programa o nosso querido magistrado Marcos Vinícius Linhares. Tenho certeza aí que muita gente do universo jurídico acompanhando para observar a opinião da senhora sobre isso, além da população, porque esse tema ele é instigante. A primeira pergunta que eu faço é, o que efetivamente o STF decidiu? Porque a gente sabe que nesta guerra de narrativas há muita desinformação sobre essa decisão nas redes. Perfeito, Narciso. Veja só, o que estava em discussão no Supremo foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é que esse artigo traz, na verdade, O artigo 19, ele vai trazer uma responsabilização para os provedores da internet sempre que tiver uma situação de, por exemplo, eu posso ser responsabilizado para remover um conteúdo mediante ordem judicial. Então, quando é que geraria uma indenização, por exemplo, dentro das plataformas, dentro das redes sociais, quando é que geraria uma indenização? Geraria uma indenização para o usuário sempre que você se sentisse ofendido dentro das redes, mas para isso eu tinha que ter uma ordem judicial. Por que isso chega no Supremo? Chega no Supremo porque com a tecnologia vão surgindo situações como, por exemplo, perfis falsos. Inclusive foi uma situação que chegou lá no Supremo, foi por meio de um recurso extraordinário, chega no Supremo uma questão que foi um perfil falso no Facebook e esse perfil falso estava ofendendo uma determinada pessoa. A pessoa entra com uma ação judicial e primeiro ela pede. O que é que acontece na prática? Só para a gente explicar para as pessoas que utilizam no dia a dia as redes sociais. Você pode fazer o pedido para a plataforma para remoção imediata do conteúdo. E a plataforma, ela avalia se deve ou não remover esse conteúdo. Se não houver a remoção, você vai para o judiciário. Ingressa com ação judicial e, a partir daí, pede a responsabilização por meio de uma indenização. Só que a indenização específica, ela está prevista em outro dispositivo, que é o artigo 21. E aí, no artigo 21, eu tinha o quê? Eu tinha que somente se a plataforma, após a decisão judicial, não removesse, é que ela poderia sofrer algum tipo de indenização, entende? Então, a indenização, ela era muito posterior. Agora, o Supremo muda de entendimento, ou seja, traz um novo entendimento para esse dispositivo, para o artigo 19. O que é que o Supremo traz? O que é que o Supremo diz? O artigo 19, vou tentar explicar de uma forma que seja mais didática para que as pessoas entendam. O artigo 19, ele é inconstitucional parcialmente. Por que inconstitucional parcialmente? Porque ele acaba violando determinados direitos das pessoas. Em que sentido? Imagine você que, dentro da rede social, a gente tem uma conduta que é tipificada como um crime mesmo. Sim. Então, pode ser um terrorismo, pode ser toda a situação, pornografia infantil, enfim, discriminação, transfobia, homofobia, qualquer situação. Se é uma situação que é reportada como um crime e você faz o pedido para a plataforma para remoção, e a remoção ela não é uma remoção imediata, eu também posso ter uma responsabilização dela
ainda que não tenha tido pedido judicial. Deu para entender? Sim. Então, hoje, a plataforma pode ser responsabilizada ainda que não tenha uma ordem judicial para tanto. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu mudo a autorresponsabilidade das plataformas, que agora tem que ter um maior dever de cuidado, né? Se antes elas já deveriam ter um dever de cuidado, agora amplifica. Isso não tem, em absoluto, nada a ver com o meu direito individual de me expressar nas redes, qualquer risco de cerceamento da liberdade de expressão? Excelente pergunta, Narciso. Inclusive, por quê? Porque talvez esse seja o tema mais debatido e que as pessoas estão se sentindo mais, entre aspas, ameaçadas por essa decisão do Supremo. Vejam, a liberdade de expressão, ela existe no ambiente, aqui entre nós dois, por exemplo, ela existe, que estamos fisicamente juntos, mas também nas redes sociais ela deve existir. O que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que nós temos a liberdade de expressão, nós temos limites à liberdade de expressão. Não existe liberdade absoluta, não existe direito absoluto. Eu sempre digo isso na sala de aula. Veja, direito absoluto não existe por quê? Porque o direito, ele é justamente essa relação entre duas pessoas. Ele vem para regular essa relação da sociedade. Então, se eu te ofendo de alguma forma, eu tenho que ter, né, uma limitação. Eu tenho que ter uma responsabilização. Não à toa que a própria Constituição veda o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Veda-se o anonimato porque, se efetivamente se eu pudesse ter um anonimato, eu não sei quem é que está efetivamente me ofendendo. Então, não há na decisão do Supremo nenhum tipo, na nossa visão, né, de violação à liberdade de expressão. Há, de fato, uma restrição a essa liberdade, se for uma liberdade que ofenda o outro. E aí, tem um ponto que é muito interessante na decisão, Narciso. Por quê? Porque, em relação a determinados crimes, tem que ter ordem judicial obrigatoriamente. Que crimes são esses? Crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Então, observe que essa preocupação com a liberdade de expressão também foi objeto da decisão. Então, se eu estou diante, por exemplo, de uma manifestação, ofensiva, mas xingou outra pessoa. Mas isso ali está errado, né? É uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação. Isso tem que ser demonstrado e somente por ordem judicial é que esse conteúdo deve ser removido. Então, a plataforma ela não vai ser responsabilizada nos casos de crimes contra a honra se efetivamente não tiver antes uma ordem judicial. Isso é importante. Por quê? Porque, de certa forma, é quando eu protejo, de fato, a liberdade do outro, né, de se manifestar. Até porque pode não ser nenhum tipo de crime. Agora, doutora, esse debate, ele tem um cunho político por trás também. Em termos de expressão política, de ideologia, etc., há alguma armadilha que foi criada pelo STF dentro dessa decisão, no sentido de limitar as expressões ideológicas dentro das redes? Eu entendo que não, Narciso, porque, na verdade, o nosso entendimento é que não, porque o que o Supremo fez foi, de maneira técnica, proibir manifestações que já são proibidas aqui na vida comum. Então, é como se dissesse assim, olha, a plataforma não é terra sem lei. As redes sociais, a internet, ela não é terra sem lei. A gente precisa, de fato, regular para que, veja, é uma regulação que não está acontecendo dentro hoje do ambiente do Congresso, que deveria ter, a gente defende que tenha uma regulação também, né, feita pelo Congresso Nacional, isso está sendo discutido no Congresso Nacional, mas enquanto não existir, tanto é que o Supremo diz, há uma inconstitucionalidade progressiva desse dispositivo. Então, tem uma omissão do Congresso e que a gente precisa, de certa forma, regular para que não haja aí violações a direitos dentro do ambiente virtual. Então, as violações podem acontecer no ambiente físico, mas também no ambiente virtual. Estamos entrevistando a professora Clara Machado aqui nos estúdios da FAM FM, tratando sobre a decisão do STF com relação às plataformas das redes sociais. Quer pagar o seu IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Faça seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA? Tá MovePay. Doutora, uma questão que envolve ainda esta decisão relacionada àquele projeto lá atrás apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que o Congresso acabou arquivando, né? Não foi para frente. A senhora acredita que com essa decisão
Volta-se essa discussão? Há alguma possibilidade do Congresso, enfim, discutir esse tema? Eu não tenho dúvida que vai existir, né? Eu não tenho dúvida, porque as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, elas vão impulsionar o Congresso nesse sentido. E aqui é importante que se diga e que, né, se clarifique também para todas as pessoas que o que acontece? A decisão do Supremo, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta, em todos os níveis, mas não vincula a função típica do Legislativo, que é legislar. Então, o Congresso, ele pode decidir, ele pode criar uma legislação contrária a essa decisão do Supremo, sim, é o que a gente chama no direito de ativismo congressual. Então, se o Congresso sentir que houve aí, de certa forma, um ativismo do Supremo, nós não entendemos assim, nesse caso específico, tem outros casos que sim, nós entendemos que há um ativismo do Supremo, mas se o Congresso assim entender, ele pode legislar de uma maneira diferente. O que a gente defende, por exemplo, dentro do aspecto de pesquisa, comparando com outros países do mundo, por exemplo, quando a gente vai olhar para a Alemanha, quando a gente vai olhar para outros países que já regularam, né, as redes sociais. Existe, Narciso e todos que estão nos ouvindo, uma necessidade de uma corresponsabilidade social dentro dos ambientes das redes sociais. Imagine quando você tem diante de numa rede social uma pornografia infantil. Uma situação realmente de uma homofobia, de uma transfobia, de terrorismo, que pode existir dentro dos ambientes. Então, o que se está levando em consideração precisamos de uma autorregulação da própria rede, ou seja, as redes sociais, as plataformas têm que se autorregular, mas também uma regulação externa feita pelo Estado. Então, o que se defende é um meio termo. Então, nem somente o Estado regulando e nem tampouco a plataforma sem responsabilização, já que hoje a gente sabe que, por exemplo, o Facebook tem mais usuários do que muitos países do mundo, né? Então, assim, isso é muito sério, porque o poder das Big Techs é um grande poder. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa temática. Com relação ainda a essa comparação com outros países, eu acompanhei um pouco o debate na imprensa nacional, até comentava aqui em off com a senhora, que fiquei assustado até com alguns grandes interlocutores e analistas nacionais, a exemplo do William Vac, por exemplo, com uma percepção de que o Brasil estava fazendo algo a mais do que outros países faziam, que era um passo perigoso. Em comparação com outros países, qual é a opinião da senhora? Essa decisão é perigosa para o Brasil? Estamos à beira de uma ditadura do STF para com a sociedade? Eu não vejo dessa forma, porque quando a gente observa principalmente a regulação existente na União Europeia, a gente verifica, sim, a possibilidade, a restrição das plataformas digitais, né, enfim, dos provedores de internet nesse sentido. Então, a decisão do Supremo é uma decisão bem fundamentada, inclusive em na legislação estrangeira. Em relação a essa percepção, o que acontece muitas vezes, uma ausência de análise da decisão como um todo. Eu gosto de dar o exemplo em sala de aula. Se eu utilizo a plataforma para monetizar, para ganhar, imagine, anúncios pagos. A plataforma, ela tem toda uma forma, né, de computar, de monetizar através do que está sendo exposto. Então, eu posso expor determinados conteúdos. Aí, o que o Supremo diz? Tem duas situações que eu não posso admitir de forma alguma. Se eu tenho anúncios pagos, é óbvio que esses anúncios pagos passam por uma regulação prévia da rede. Tanto é que quem faz os anúncios pagos fica lá, sob análise, não é verdade? Perfeito. Então, se passa por aquela análise, é óbvio que a plataforma tem que ter uma autorresponsabilização. Uma segunda situação, a gente já ouviu falar, e quem nunca ouviu falar, mas assim, eu quero trazer aqui para que conheçam, os bots sociais, que são perfis falsos feitos muitas vezes por inteligência artificial. Eu pergunto para quem está aqui nos ouvindo, inteligência artificial tem liberdade de expressão, gente? Claro que não. Entende? Então, assim, se utilizar dentro do ambiente de internet para práticas de crime, para práticas de desinformação, precisa de uma regulação e é importante que se diga, o Tribunal Superior Eleitoral já vinha regulando fortemente.
nesse sentido. Inclusive, a decisão do Supremo diz, olha, essa minha decisão nem vincula o que já está regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação a, obviamente, as questões eleitorais. Então, sendo bem claro e didático com quem está nos acompanhando, outros países já fazem o que aconteceu na semana passada. Já, principalmente países, Narciso, ligados à União Europeia. Veja, países da América Latina, obviamente, que a gente tem ainda um processo. E até quando a gente trabalha com direitos humanos, a gente costuma dizer que nós somos do sul global. Ou seja, aqueles países que estão dentro do ambiente que a gente chama de países mais periféricos. E aí, por serem países mais periféricos, é muito mais... Onde é que o Google, onde é que o Facebook, o Meta mais ganham, mais lucram? Nesses países que não têm regulação. Veja, se eu não tenho regulação, eu posso fazer tudo, entende? Eu posso explorar o máximo possível. E é importante que se diga, o arquivamento do projeto teve uma grande interferência das Big Techs. O arquivamento do projeto de lei teve uma grande interferência. Aqui se refere ao projeto do Alessandro Vieira. Que na verdade não foi só dele, né? Depois tiveram outras emendas, enfim. Mas a verdade é essa. A verdade é que há uma grande interferência. E o Google é uma disputa desigual, né? Porque eles utilizam das suas próprias estratégias de algoritmos e de viralização das informações para trabalhar contra o projeto que não é do interesse deles. Inclusive, à época, houve uma grande desinformação sobre o projeto de lei a ponto de arquivar. Agora, o que se está dizendo, inclusive já houve manifestação de várias Big Techs, é que se vai pressionar o Congresso para que o Congresso regule, legisle e que não seja dessa forma, que amenize um pouco a decisão do Supremo. O João Carlos, querido JC, está aqui dizendo, excelente entrevista, esclarecedora, didática, parabéns, uma verdadeira aula. Obrigado, João, pela sua companhia e audiência de sempre. Professora, a senhora já tem inclusive livro escrito sobre essa informação, sobre esse tema, não é isso? Já. Na verdade, Narciso, como eu trabalho com isso, com vários alunos e alunas, a gente escreveu, né, eu, Alana e Carol, um livro falando justamente dessa sociedade da desinformação, né, e os impactos no direito brasileiro. E o que a gente defende é que, dentro desse ambiente de desinformação, o melhor caminho, Narciso, na nossa visão, nem é a regulação em si. O melhor caminho é o que a gente chama de literacia digital. A gente precisa conscientizar a população. A gente precisa educar a população a se relacionar dentro dos ambientes. Como eu disse, não há diferença do mundo físico para o mundo virtual. A gente precisa entender isso, que a internet não é terra sem lei. Mas, ao mesmo tempo, se nós não tivermos essa literacia digital, a gente não vai saber, né, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e aí entra justamente no ambiente da desinformação. E é por isso que a gente traz no livro um último capítulo que já precisa ser atualizado, porque eu trato do artigo 19, mas não tínhamos ainda a decisão do Supremo. Então, a gente trata justamente falando como é que é vista a regulação das plataformas no mundo. E aí, especificamente no Brasil, a gente não tem ainda uma regulação, mas a gente já tinha o dispositivo, né, do artigo 19, que trata do Marco Civil da Internet. Então, a partir de agora, eu, cidadão comum, fui agredido nas redes ou vítima de algum tipo de crime. Muda algo no passo a passo do que eu tenho que tomar providências? Muda significativamente, por quê? Primeira coisa que você vai fazer o pedido diretamente, por exemplo, no Instagram. Você faz o pedido de remoção de conteúdo. Se for um conteúdo que não for removido e você se sentir com o direito violado, imediatamente já busque um advogado para que tome as providências judiciais. Vejam, nesse momento, se isso ficar demonstrado, já gera o direito à indenização para essa pessoa, para esse usuário. Então, o que acontece? A indenização, ela tem que ser pedagógica. Ela vai ser pedagógica. Quando, obviamente, for uma situação em que não cabe indenização, porque não era uma situação de remoção de conteúdo, então aí sim a gente não vai ter nenhum tipo de responsabilização dentro do ambiente judiciário também. É importante que se diga, nós não somos, assim, não estamos aqui defendendo um excesso de judicialização, isso não é positivo nem para o próprio Poder Judiciário, mas sim que haja uma consciência e também que as plataformas, elas comecem também a ter esse olhar e a conscientizar, a trabalhar dentro de um ambiente, de dizer assim, olha, o que nós temos no mundo físico, nós também precisamos ter no mundo virtual. Para que fique mais didático ainda para as pessoas. Por exemplo, nós que trabalhamos com informação e com opinião, às vezes você coloca lá uma opinião sua, obviamente que você vai
atrair elogios e vai atrair também críticas, né? E tem muitas pessoas com perfis falsos que entram lá e que acabam agredindo, né? Atacam a honra para tentar descredibilizar aquela crítica que você fez a um determinado personagem da política. Eu brinco muito com esses perfis, às vezes. Eu entro lá, vejo que não tem um seguidor, não tem nada, é perfil fake, né? Aí eu vou lá e brinco, olha, é fácil ficar falando quando você é perfil fake. Hoje, então eu tenho como começar já a agir pedindo para a remoção e o bloqueio desse perfil. Perfeito, é o que você deve fazer. Já pede a remoção, você já indica que há. Agora, lembrando que esse tipo de crítica, Narciso, principalmente vocês que atuam com isso, não pode ser feita a remoção do conteúdo. Do seu conteúdo não pode ser feito. Sem uma ordem judicial. Gente, veja, isso aqui é muito sério. Porque o direito de não crítica... fere a liberdade de imprensa. Não pode. Não pode ferir a liberdade de imprensa. Não pode ter nenhuma situação que impute como uma possível calúnia, uma possível injúria, uma possível difamação. Isso não pode ser removido por meio de apenas um pedido da plataforma. Por que não pode? Porque isso sim poderia ferir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e seria uma censura. E isso não é admitido. Isso não é admitido. A Marta está dizendo aqui, excelente aula, uma pena que muita gente prefere a desinformação. Acreditam em tudo e falam nas redes, o que jamais diriam presencialmente. Parabéns pela entrevista. Aqui também o Josailton Neri, parabenizando a professora Clara Machado pelas explicações aqui no Jornal da FAM. Então, professora, para que a gente possa assegurar com transparência, para quem está lá do outro lado nos acompanhando, liberdade de expressão mantida, liberdade de imprensa mantida. O que muda a partir de agora é a responsabilidade das plataformas. Perfeito, Narciso. Tudo mantido, apenas a responsabilidade das plataformas, que foi objeto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, para trazer um maior dever de cuidado. Eu defendo há muito tempo, desde a minha tese de doutorado, Narciso, que nós não temos apenas direitos humanos, nós também temos deveres humanos. Os deveres de agir em sociedade. E o que o Supremo fez foi dizer que as plataformas também têm deveres perante a sociedade. E, de fato, temos. Então, nós, quando estamos dentro do ambiente digital, nós temos que lembrar que o outro também é um outro eu. Né? A gente tem que lembrar dessa intersubjetividade, dessa empatia e ter cuidado no compartilhamento, ter cuidado na forma de se expressar. Obviamente que isso não quer dizer que nós não possamos ser duros, críticos, quando assim é necessário. E a internet, ela traz isso, traz essa beleza e a possibilidade, né, de pluralizar o debate, de trazer acesso a todos, né? Ou seja, ela democratiza, sem dúvida, né, a forma de comunicação no mundo. Mas a gente precisa ter os cuidados necessários e os deveres devem ser, sim, respeitados. Professora, para a gente encerrar, já agradecendo sua presença aqui conosco, colocar a senhora no meio, um pouco mais no meio dessa polêmica, que seria um pouco da sua visão, enquanto professora, enquanto estudiosa do direito, dessa questão desse debate sobre o papel do STF nesse momento, né? A velha tese da judicialização da política ou a politização da justiça. Qual é nessa guerra de versões aí, qual é a opinião da senhora sobre o que a gente vive hoje no Brasil? Veja, a gente está vivendo um momento extremamente delicado em relação ao Poder Judiciário. Eu costumo dizer que, na verdade, eu costumo dizer não. Se a gente olha para a nossa Constituição, a gente tem lá, com muita clareza, são poderes independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Obviamente que sempre que eu tenho, né, há uma quebra de braço, isso é lógica, né, dentro da própria lógica da separação dos poderes. Há uma quebra de braço, um quer ser maior do que o outro. E quando um, né, tem aí um determinado tipo de omissão, o outro quer, né, ganhar esse ativismo. Eu, particularmente, defendo e sempre defendi uma necessidade de harmonia entre os três poderes. Há situações em que nós vemos excessos, sim, do Poder Judiciário como um todo, e aí um ativismo judicial exacerbado por parte do Supremo Tribunal Federal, e isso causa, obviamente, uma preocupação na sociedade, a gente não pode deixar de reconhecer isso, mas também há outras situações em que há necessidade de um ativismo por parte do Judiciário por conta exatamente de uma omissão do Legislativo. Então, a omissão do Congresso Nacional faz com que o Supremo venha e obviamente, de certa forma, diga como é que vai ser o direito no caso concreto, porque essa é a função. Ele não pode agir, Narciso e todos que estão nos ouvindo, sem ser provocado.
O Supremo só pode agir, e todo o judiciário só pode agir uma vez que é provocado. Agora, essa provocação, obviamente, ela tem, lógico, até mesmo pela estrutura de como é feito o Supremo, de como é escolhido, né, como são escolhidos os ministros do Supremo, tem uma forte conotação política, uma interferência política que tem que ter cuidado. Mas é importante que se diga, do mesmo jeito que temos o ativismo do judiciário, é possível, e nessa situação específica, ter o ativismo congressual. O que quer dizer que pode sim o Congresso Nacional legislar de maneira contrária ao que o Supremo Tribunal Federal trouxe. As decisões do Supremo não vinculam o Legislativo nunca. E com relação à atuação do STF nessa questão do golpe do 8 de janeiro, há exageros, não há exageros? Está tudo dentro da normalidade? Não está? Temos uma exceção? Não temos? É difícil te dar uma resposta, obviamente, genérica. São muitas situações que precisam ser analisadas, são muitas questões específicas que precisam ser analisadas. Há situações em que eu poderia dizer que houve um determinado tipo de excesso, outras não, que foram extremamente necessárias. Então, penso que tem que analisar o caso concreto, tem que analisar cada situação em específico para poder fazer uma análise mais técnica da situação, pensando tecnicamente. Como eu disse, foi uma situação, né, 8 de janeiro de 2023, que atingiu a todos. A gente não pode deixar de reconhecer. O Estado Democrático, ele está lá, né, a proteção do Estado Democrático está prevista na nossa Constituição e temos que zelar por isso, E não à toa que, inclusive, essa regulação das redes, ela traz uma necessidade de, por exemplo, não podemos ter manifestações que queiram acabar com o Estado Democrático dentro das redes sociais, entende? Então, temos que ter cuidado com as manifestações, temos que ter cuidado com os atos que nós manifestamos, tanto no ambiente físico, mas também no ambiente virtual. O Magno Alves, aqui na nossa transmissão no YouTube, no chat, ele diz aqui, sobre a regulação nos Estados Unidos, existe um comparativo? Não, por quê? Porque lá a regulação, a gente não utiliza como referência, na verdade, a regulação das redes lá nos Estados Unidos, porque até o sistema ele é diferente, ele é diferenciado. Nós temos utilizado tanto como proteção de dados ou até mesmo, né, a inteligência artificial que está para ser regulada. Né? A gente está utilizando o parâmetro da União Europeia, que é um parâmetro mais forte, né, em relação à regulação como um todo, tanto da IA, tanto como também das plataformas digitais. O Diogo Lázaro diz aqui, afinal, o que a plataforma deve fazer? Ela tem que retirar o conteúdo ofensivo criminoso ou não? Tem que retirar o conteúdo ofensivo criminoso, se forem aqueles que, obviamente, o Supremo trouxe já de cara, né? Como eu disse, pornografia infantil, terrorismo, discriminação, transfobia. E o que acontece se ela não retirar? O pedido de remoção já gera para o usuário o direito à indenização. É isso que acontece na prática. Lembrando que não é, isso aqui para quem está acompanhando a gente de uma maneira técnica, não é uma responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Que não depende de demonstração de culpa ou dolo. O Supremo deixou claro que a responsabilização das redes será subjetiva, ou seja, tem que ser demonstrado que houve aí uma culpa ou dolo também da plataforma, que a plataforma ela não tomou as medidas adequadas, que a plataforma não investiu na parte de tecnologia, que a plataforma, então, não é tão simples também conseguir a responsabilização. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação, por essa aula, por esses esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Por favor, aceite sempre o nosso convite quando chamarmos. Sempre aceitarei. E obrigado aqui pelo presente. Estou recebendo aqui dela uma edição do livro A Sociedade de Desinformação e seus Impactos no Direito Brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Narciso, e agradeço a todos e me coloco à disposição. Essa é uma temática que nós, eu, como professora do mestrado e doutorado da Universidade de Tiradentes, é uma alegria poder compartilhar com vocês.